Meus irmãos, boa noite. Graça e paz ao nosso Senhor Jesus. Então, nós estamos seguindo com as exposições em Salmo e hoje nós vamos falar de Salmo 13. Salmo 13. O título do sermão é Clamando na dor e Descansando na fidelidade. E a palavrinha para as crianças, né, no caso, é clamor, para poder entender ao longo dessa semana aqui. Só trazendo um pouquinho de contexto, a gente não sabe ao certo em qual momento, né, quando foi escrito esse salmo aqui. Teve um teólogo que falou que foi quando Davi estava sendo perseguido por Saul, porque foi escrito por ele esse salmo. É um salmo de lamento, de lamentação. Mas só que eu não estou tão de acordo com esse teólogo, porque no salmo mesmo não diz com clareza se realmente foi essa situação. Mas poderia caber, né? Também. Se todos acharam já, meus irmãos, Salmo 13, clamando, de novo, então o título, Clamando na dor e Descansando na fidelidade. E a palavrinha para as crianças é clamor. Se todos já acharam, vamos orar antes de ler o Salmo. Ó Senhor Deus, Pai, nós te clamamos essa noite, que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez a entender a sua palavra, e que o Senhor possa falar com os nossos corações, que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa vir ao nosso encontro e nos ajudar hoje. E não somente isso, que nós possamos colocar em prática, porque se não colocarmos em prática, só seremos ouvintes. Mas nós sabemos que o Senhor quer que nós sejamos cristãos ativos, que coloque a sua palavra em prática. Então nos ajuda nisso também. Então, abra os nossos corações, a nossa mente, acalma as crianças, para que nós possamos prestar atenção e aprender mais um pouco da sua palavra. Nós te rogamos essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então vamos ler juntos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, tentar aqui ilustrar uma situação. Acho que talvez alguém já deve ter passado por isso ou não, né? Mas eu passei muito por isso. Quando, por exemplo, você está no mercado com a sua mãe, e aí está com o carrinho cheio, aí a sua mãe vai junto com você para a fila, e aí ela, do nada, de repente, ela lembra de um produto e te deixa na fila. E ela vai, some pelos corredores, e aí você fica esperando. Aí passa um na frente, aí passa outro. Aí daqui a pouco está chegando ali. Você tem 10 anos, sei lá, 9 anos, você está chegando lá. Aí você vai colocar as compras lá, você vai ter que pagar, seu coração já dispara, você olha para trás, você não vê a sua mãe,
e parece que é uma eternidade, porque é tão rápido, ela só vai ali pegar um produto e vai voltar. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Essa situação ruim, né? Mas só que quando ela volta, já bate aquele alívio, fala, nossa, aquele suador frio ali que descia até a espinha. Aí você já fica livre. E aí você fica se perguntando antes disso, né? Até quando eu vou ficar aqui esperando ela, se daqui a pouco já é a minha vez do caixa? E esse medo cresce porque você está sozinho, porque você se sente abandonado. Então, tentando trazer para a realidade desse salmo aqui, é mais ou menos isso. A gente vai ver isso na exposição, né? Mas Davi, ele se sentia sozinho, como se Deus tivesse se afastado dele. Davi sempre expressa isso, né, nos seus salmos. E aí ele repete de maneira bem, com bastante clamor ali, né? Até quando, Senhor? Então o coração dele está mergulhado em tristeza, está cercado de inimigos, ele está sentindo essa sensação de abandono da parte de Deus. E aos poucos a gente vê que ao longo, né, desse salmo, essa tristeza, esse clamor se torna, né, uma oração, e de uma oração termina com uma confiança em Deus. Esse é o lamento de Davi, né? Que a gente sempre vê aqui nos salmos de lamentação. E aos poucos, meus irmãos, a gente vai vendo esse caminho até o salmista ele conseguir cantar essa certeza que nós vimos aqui no último versículo, que Deus é bom na vida dele. Então, a nossa afirmação teológica é que, mesmo quando Deus ele parece não responder a nossa oração, e o sofrimento ele acaba se prolongando, o crente ele é chamado a perseverar em oração até que a sua fé ela seja renovada na graça, na salvação e na bondade do Senhor. E aí nós vamos ver isso no texto da seguinte forma: o clamor na angústia, os 2 primeiros versículos, o clamor no socorro, nos versículos 3 e 4, e o clamor na confiança nos versículos 5 a 6. Então, vamos analisar, meus irmãos, juntos, essa primeira parte aqui, esses 2 versículos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, notem, meus irmãos, que o salmo aqui, ele faz 4 vezes, Davi ele repete 4 vezes, até quando? Querendo mostrar uma dor profunda que ele estava sentindo. Não era uma dor rasa, uma dor qualquer. Era algo profundo que ele estava sentindo. Dessa aflição. Não era algo passageiro, era algo prolongado que ele estava sentindo. Já era algo que estava já persistindo, essa dor na vida dele. Então, meus irmãos, era algo que interminável. E o cristão, o coração humano, quando ele se encontra sobre o peso de tribulações, de provações prolongadas nas nossas vidas, a gente tende a medir o tempo não em dias, não em anos, mas só que em lamentos. A gente se lamenta ao Senhor. E para Davi, cada momento de silêncio, de uma oração não respondida por Deus, é essa eternidade. Parecia uma eternidade. Porque não estava respondendo a oração dele. E aí vem as queixas, né? Que nós vemos aqui. A primeira queixa é: esquecer-te-ás de mim para sempre. Então, o sentimento aqui é de abandono. Ele se sentia assim. Mas só que Deus, meus irmãos, jamais se esquece dos seus porque Ele é fiel.
Mas só que o nosso coração aflito, o silêncio de Deus parece esse esquecimento. Porque a gente passa por alguma situação, aí ora, e as coisas não mudam. Não tomam a direção que a gente queria. As coisas não fluem. Quando a providência, meus irmãos, ela não traz o alívio imediato de Deus. Então, a alma, nós nos sentimos assim como se fosse posto de lado. Chega um momento que você fala, você está tão abatido, está tão aflito, está tão triste com determinada situação, e que você acaba tendo esse sentimento. Então, esse esquecimento, aqui percebido por ele, é a sensação de que Deus não está agindo como ele queria, como ele precisava, de uma ajuda, de um socorro. De que as suas promessas não estavam se cumprindo na vida dele. Porque, ora, jovem, novo, ele foi ungido como um rei, para ser rei. Mas só que, de novo, não sei qual foi o momento que foi escrito. Pode ser que isso aqui foi quando ele estava fugindo de Saul, ou algum determinado momento de aflição, de correndo perigo de vida ou morte, quando ele lutou com o leão, enfim, qualquer outra situação. E ele não via esse cumprimento acontecer. E aí vem a segunda queixa. Até quando ocultarás de mim o rosto? Então aqui o salmista ele passa por essa impressão de esquecimento para percepção de afastamento. Porque notem, meus irmãos, no Antigo Testamento, essa expressão aqui, rosto de Deus, ele simbolizava esse afastamento de Deus, como a presença e a bênção de Deus não estivesse sobre aquela pessoa. Então, ter o rosto de Deus oculto significa sentir-se privado da comunhão de Deus, que tinha aquela intimidade com ele. Então, o crente, meus irmãos, ao experimentar tal sensação, ele não suporta viver apenas de forma externa, mas só que ele precisa desse olhar de Deus para ele. Que Deus possa estar ali olhando para ele com a sua bênção, com a sua graça, com a sua bondade. Então, a ausência desse favor aqui, para Davi, é mais amargo do que qualquer outro sofrimento físico que ele poderia sentir. E aí vem a outra expressão, de angústia. Já é uma angústia anterior. Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Então agora não são apenas circunstâncias externas que ele estava passando. Agora era uma luta interna dentro dele. Na sua própria alma era um campo de batalha, porque notem, ele está falando aqui de relutando, uma mente dividida, se debatendo em pensamentos incessantes que produzem essa tristeza contínua. Então, a dor externa, meus irmãos, ela é agravada ainda mais por essa luta interna dele que ele tinha. Onde os próprios inimigos aqui, talvez, ele falava aqui de inimigos, pode ser inimigos externos mesmo. Ou pode ser os próprios inimigos de pensamentos, de pecados, minando a sua paz, a sua confiança em Deus. E aí, por fim, ele lamenta, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, essa angústia espiritual interna, ela é somada com essa perseguição que ele tinha. Porque, volto a dizer, a gente não sabe aqui se é uma perseguição espiritual ou se era uma perseguição física. Eu acredito que é mais física do que espiritual. Mas aqui o inimigo ele pode ser tanto esse perseguidor humano ou o inimigo de nossas almas mesmo, que estava parecendo triunfar para ele.
Então o sofrimento ele é intensificado por essa sensação de que os inimigos prosperavam enquanto ele, como um servo ungido, estava sofrendo. Estava sendo esmagado. Então nesses versos aqui, meus irmãos, vemos um retrato realista da fé. Uma fé provada. O crente, ele não nega a dor. Ele nem muito menos oculta a sensação de abandono, que muitas vezes a gente sente isso sim. Mas só que ele fala abertamente a Deus. Ele se derrama a Deus. E essas perguntas aqui, meus irmãos, revelam tanto essa fraqueza, quanto também a sua confiança nele. Porque ainda que ele se sinta esquecido, é ao Senhor que ele se dirige para poder clamar, para fazer suas petições. Então essa repetição aqui de até quando, não era, mais uma vez, uma pergunta vazia. Até quando essa situação vai perdurar? Seja qual for. Mas é um clamor ao Deus vivo que pode responder e que pode intervir. E aí, trazendo aqui para a gente, para a nossa realidade. Esse lamento aqui de Davi, meus irmãos, nos ensina que o crente, ele pode atravessar por momentos difíceis, complicados, que nós vimos com o Marcelo, que ele falou aqui, que o cristão pode passar por situações complexas de suas vidas, dificuldades, em momentos em que Deus não responde às nossas orações, em que os nossos inimigos, a nossa própria tentação, o nosso próprio inimigo, que somos nós mesmos, o nosso pecado, às vezes parece triunfar, caímos, que nós vimos hoje de manhã, né? Às vezes cai com frequência em um pecado. A fé, ela não elimina essas experiências, meus irmãos. Muito pelo contrário. Ela nos leva a transformá-las em oração. Devemos se dirigir em oração ainda mais a Deus, ao Senhor. Então, assim como Davi ele repetiu, até quando? Também nós podemos derramar diante de Deus as nossas dúvidas, as nossas angústias. Eu sei que isso é tanto óbvio, mas só que eu vou falar isso mais para frente, não? Então eu vou falar isso mais para frente, enfim. É tanto óbvio isso. E nós devemos pedir socorro a Ele. Ele não se escandaliza com a nossa honestidade, com as nossas mazelas, com a nossa fraqueza, muito pelo contrário, Ele as recebe. Mas desde que nós lancemos toda a nossa ansiedade nele, aos pés dele. Na prática, meus irmãos, isso nos chama a substituir o não tocar no assunto, porque a gente às vezes está tão chateado, triste com uma situação, que a gente já pediu tanto, a gente já orou tanto, a gente já criou tanta expectativa, a gente sonhou, a gente sonha dormindo, sonha acordado com tal situação acontecendo. E não acontece, não muda. E a gente se fecha, prefere não orar mais. Simplesmente, eu vou entregar nas mãos do Senhor. Seja feita a vontade dele. E não ora mais. Não devemos fazer isso. Eu sei que às vezes pode machucar, mas nós devemos fazer como Davi. Sempre orar a Deus. Sempre clamar a Ele. Porque Deus nos ouve nas nossas angústias, Ele nos ouve. Ainda, meus irmãos, que nós não vejamos a resposta imediata, o ato de orar já é, em si só, um exercício de fé, porque nós confessamos que só Ele pode nos socorrer. Então nós devemos nos debruçar ao Senhor. Por mais que doa, por mais que nós estamos ali na nossa casa, fazendo o nosso devocional, fazendo a nossa oração privada, e a gente está pedindo a mesma coisa, por mais que aquilo doa, por mais que eu sei, Senhor, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou sonhar com aquilo, eu sei que
estou desejando tanto, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas tem que orar. Porque o Senhor, Ele pode fazer esse livramento, pode conceder a isso, aquilo que a gente quer, se for da vontade dEle também. E mais uma vez, por mais que a gente não veja essa resposta imediata, o ato de orar já é um exercício de fé a Ele. Assim, meus irmãos, então quando nós estivermos já cansados de esperar, quando o nosso coração começar a pesar de tristeza, quando os inimigos da nossa fé eles parecem mais fortes do que nós, nosso próprio pecado, a aplicação desse texto aqui ela é bem simples, nós devemos nos prostrar ainda mais em orações ao Senhor. Faça da sua angústia um clamor, assim como Davi fez. Quantos salmos nós estamos vendo aqui, salmos de lamentação, ele sempre pedindo, se derramando, abrindo o seu coração ao Senhor. Porque é nesse diálogo, meus irmãos, com o Senhor, que a nossa fé ela é sustentada até que o socorro possa vir. E aí agora nós vamos para a parte 2, que é o clamor por socorro, versículos 3 a 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, depois dele expressar essa profundidade da dor, da amargura, da tristeza que ele estava passando, agora ele transforma nessa súplica direta a Deus. Então, é uma oração, meus irmãos, cheia de urgência, cheia de necessidade. Ele não apenas fala da sua dor para Deus, mas só que ele pede que Deus intervenha de forma concreta, rápido, com urgência. Então, vamos à primeira petição. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. O verbo aqui, meus irmãos, traduzido como atenta, transmite essa ideia de voltar o olhar, que nem eu falei um pouquinho antes. Quantas vezes Davi já pediu, Senhor, incline os seus ouvidos para o teu servo, algo assim nos Salmos. A ideia, essa palavra aqui, atenta, é a ideia de dar atenção. A angústia maior, meus irmãos, de Davi, não é apenas a presença de inimigos, não é apenas a dor que ele estava sentindo, a tristeza, mas é dele pensar na cabeça dele sentir de que Deus não estivesse dando atenção para ele. Essa aparente ausência de Deus. Por isso, meus irmãos, que a sua oração ela é essencialmente um clamor pela atenção divina. Ele desejava ser lembrado, notado, olhado por Deus. Então a resposta de Davi ela não é meramente informativa, ela é uma resposta a Deus relacional. Então, ele deseja ter essa comunhão com Deus. Que a bênção de Deus esteja a seu favor. E aí vem a segunda petição. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. A expressão aqui, meus irmãos, iluminar os olhos, ela é entendida como uma restauração ao vigor. É o fortalecimento de uma alma abatida, de uma renovação de vida. Então, lá nos tempos antigos, meus irmãos, os olhos brilhantes eram um sinal de vitalidade. Enquanto que os olhos escurecidos falava de fraqueza ou de proximidade de morte mesmo. Assim, meus irmãos, aqui o salmista, aqui Davi, ele clama por essa restauração interior, por uma alegria interior. Então não é apenas por um prolongamento de dias, mas por uma renovação na vida interior dele mesmo, na sua alma.
que só Deus pode conceder. E a razão para isso, ela é dupla. A primeira, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. A segunda, não se regozije meus inimigos, vindo eu a vacilar. Então, ele entende que a sua queda não seria apenas uma derrota pessoal, mas seria uma zombaria ao nome de Deus, porque, ah lá, o ungido de Deus caiu. Foi Deus que tinha escolhido ele. Então, a vitória dos inimigos significaria, meus irmãos, na percepção dele, uma afronta ao próprio nome do Senhor. Então, essa consciência aqui dele eleva a sua oração a um nível individual para um nível teológico. Porque esse pedido de livramento não é apenas amor a ele mesmo, porque ele quer viver mais. Porque ele quer estar bem. Porque ele queria deixar de ser provado. Mas também para que os inimigos de Deus não zombem da fé e nem se gloriem sobre o servo do Senhor. O ungido de Deus. Então esses versículos aqui, meus irmãos, eles revelam que a oração, mesmo na hora, verdade, assim, nas horas de maior angústia, na hora de maior angústia, ela continua fundamentada na glória de Deus. O sofrimento, meus irmãos, ele é profundo, que nós vimos aqui, mas só que a maior preocupação do salmista não é apenas esse alívio pessoal, mas é ter a atenção de Deus para ele. Então, o pedido de Davi, meus irmãos, aqui, mostra que a oração, ela não é apenas um momento de nós nos desabafar para Deus. Mas é um recurso, meus irmãos, real, diante da fraqueza, diante da morte, diante de ameaça de inimigos, de estarmos cara a cara com Ele em oração. Então, quando Ele suplica, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, Ele reconhece que a vida, a força, a vitalidade, só poderia provir de Deus. Só Deus poderia resolver isso na vida dele. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que em momentos de exaustão espiritual, de fraqueza, de cansaço, de sempre pedir a mesma coisa, quando a alma ela se sente que está se apagando, que está prestes a desfalecer, que não está querendo mais orar para aquela situação, nós devemos, mais uma vez, buscar em oração a renovação que vem do Senhor. Assim como Davi, meus irmãos, ele pediu que olhos iluminados, nós também precisamos que Deus restaure a nossa fé, nos restaure o nosso interior, renove as nossas esperanças, fortaleça a nossa vida espiritual. Além disso, meus irmãos, aqui o salmista ele mostra que a sua preocupação, mais uma vez, ela não era apenas pessoal, sobre somente resolver o seu problema. Ele temia que a sua derrota poderia se tornar um motivo de zombaria contra o próprio nome de Deus, de não ter a atenção de Deus. Isso nos lembra, meus irmãos, que em nossas lutas não dizem respeito apenas a nós mesmos, mas também ao testemunho ao qual nós prestamos a Deus. Sobretudo quando nós pecamos, para que o nome de Deus não seja envergonhado. Então, quando nós perseveramos, meus irmãos, e nós somos sustentados em meio às provações, nós mostramos que é o Senhor que nos guarda, que cuida, que nos guia.
A oração, meus irmãos, deve ser um refúgio constante para nós. Especialmente em momentos de fraqueza, de dificuldades. Porque é ali, meus irmãos, é nesse momento de oração que a gente encontra a força para continuar caminhando, para continuar indo para frente, avante. E aí agora nós vamos para o ponto 3. O clamor na confiança. Os versículos 5 a 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, após esse lamento profundo que nós vimos lá no comecinho do Salmo, depois ele suplica por socorro, os versículos 3 a 4. Agora é uma virada que a gente vê no Salmo. Fica muito claro aqui, fica muito exposto isso aqui. Agora ele repousa na fidelidade de Deus. É da angústia à oração, da oração à confiança. É muito nítido esse movimento que a gente percebe no Salmo. Então ele começa declarando, no tocante a mim confio na tua graça. A palavra aqui traduzida como graça, ela carrega essa ideia de um amor leal. Ela carrega a ideia de uma bondade, de uma misericórdia fiel de Deus para com o seu povo. Então, aqui, não é uma graça qualquer, um sentimento qualquer, algo vago, mas é da aliança de Deus para com o seu povo, em agir em bondade. Então, a confiança de Davi, meus irmãos, como nós vimos até aqui, ela sempre repousou nessa graça imutável do Senhor. E aí ele afirma, né? Regozija-se o meu coração na tua salvação. Então agora nós vemos aqui, meus irmãos, uma mudança de perspectiva, porque ele vai falar, né? O coração antes era carregado de tristeza diária, de um coração pesado, mas só que agora ele conta alegria. Essa alegria, meus irmãos, não é fruto de alguma circunstância alterada, não é fruto porque simplesmente Deus veio, interviu e fez aquilo que ele buscava, mas é na certeza de que Deus salvará. A salvação aqui, meus irmãos, mencionada, ela pode incluir tanto um livramento em dificuldades, algo mais voltado a físico, como também algo espiritual, mas só que sempre um pouco mais físico, né, vamos dizer assim. O coração dele agora se encontra em descanso quando ele olha para a fidelidade do Senhor. Quando ele olha para as promessas de Deus, de que Deus até agora não veio, mas ele poderá vir. Mas só que é mais do que isso que nós vamos ver logo após. Porque ele vai dizer assim, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Então, a oração aflita que ele teve ali no começo, agora se transforma nesse cântico de louvor. Porque, olha que coisa, né? O tempo verbal aqui, meus irmãos, se os irmãos depois puderem analisar o original, sugere que ele considera o bem já como realidade. Ele considera o bem como já realidade. Mesmo antes de experimentar plenamente o livramento. Então, a fé que ele tinha antecipava a experiência do livramento que ele esperava. Porque ele canta, meus irmãos, ele louva como se já tivesse sido socorrido. Ele fala aqui nesse versículo.
Porque para ele, a bondade de Deus é tão certa, é tão concreta para ele, que pode ser celebrada muito mesmo antes dele ter uma resposta visível, clara, de que de fato agora ele está bem, que de fato agora os inimigos se afastaram, que Deus livrou ele. Esses versículos aqui, meus irmãos, eles encerram o Salmo mostrando essa progressão natural que nós vimos. Ela não ignora a dor, mas só que ela atravessa tudo isso que nós vimos aqui até repousar na confiança em Deus. E o salmista, ele inicia, com essas 4 perguntas que nós vimos, até quando? E ele termina agora o cântico com confiança em Deus. Então, meus irmãos, esse movimento aqui de Davi, nesse salmo, nos ensina que a fé, mais uma vez, ela não elimina as dores, ela atravessa até chegar o louvor, e ela começa em angústia, mas passa pela súplica, termina com confiança, que nós vimos aqui. Isso mostra, meus irmãos, que a vida cristã, a verdadeira vitória não está em nunca sentir medo, em nunca ser provado, em nunca ser tribulado com qualquer outras questões, mas mesmo em meio a eles, é descansar no caráter imutável de Deus. Quando Davi diz, meus irmãos, confio na tua graça, ele lembra, meus irmãos, que a base da fé não está nas circunstâncias, nem mesmo na força espiritual que ele tinha, mas na graça leal de Deus. Então, quando tudo ao nosso redor parece que perdemos o chão, quando a gente perde o chão, quando as coisas ao nosso redor estão de ponta cabeça, quando as coisas não estão acontecendo, nós somos chamados, meus irmãos, a ancorar a nossa alma na fidelidade de Deus, sempre meditar na fidelidade de Deus. E esse apego à graça, meus irmãos, é que transforma a tristeza em alegria, em cântico, em louvor. Então o salmista, meus irmãos, ele canta antes, ele louva antes, que nós vimos aqui, de ver uma resposta concreta de livramento na vida dele. Isso nos ensina que o louvor, que a nossa gratidão, a nossa oração a Deus, não depende do livramento realizado, mas na certeza de que Deus ele é bom e de que ele cumpre a sua palavra. É como assim, eu ainda não vejo, mas confio no Senhor. Na prática, meus irmãos, esse trecho aqui é que quando a nossa alma, mais uma vez, ela estiver cansada de esperar, nós devemos lembrar que a graça de Deus, ela é suficiente. A salvação de Deus, ela é certa, a sua bondade já é motivo de cântico. Só pelo fato dele já ter nos salvado, de nos ter perdoado em Cristo Jesus, já é motivo de nós agradecermos a Ele, de louvar a Ele. Mesmo quando a gente ainda não vê uma resposta visível daquilo que a gente quer. Vamos para as considerações finais, meus irmãos. O Salmo 13, ele nos mostra esse movimento de Davi, que nós vimos aqui, da angústia até a confiança em Deus. Então ele começou clamando, falando, perguntando, até quando, Senhor? Até quando, por exemplo, a situação vai continuar assim? Mergulhado em uma dor, em uma sensação de abandono. Depois ele suplica por socorro, pedindo que Deus iluminasse os seus olhos.
que os seus inimigos não prevalecessem. E por fim, meus irmãos, ele terminou com uma confiança renovada. Confio na tua graça. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Essa progressão, meus irmãos, ela se encontra plenamente em Jesus Cristo. Porque aquilo que Davi, ele experimentou em parte, Jesus Cristo experimentou isso plenamente. Com a máxima intensidade que nós possamos imaginar, meus irmãos. Porque na cruz, ele mesmo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, meus irmãos, o Filho de Deus, ele sentiu esse silêncio do Pai. Ele carregou toda a angústia suprema de todos nós. E não apenas esse abandono aparente que ele estava sentindo ali, mas do juízo real contra o pecado. Ele bebeu até a última gota daquele cálice. Cristo também orou por socorro. Embora ele tenha passado, meus irmãos, pela morte, ele não dormiu o sono eterno. Ele não dormiu o sono da morte. O Pai ouviu o seu clamor e ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque triunfando sobre os inimigos, triunfando sobre o pecado, triunfando sobre a morte, sobre Satanás. O que Davi, meus irmãos, aqui temia, que os inimigos zombassem dele, que dissessem, prevaleci contra ele. Isso aconteceu por um momento breve, meus irmãos, lá no Gólgota. Nós podemos fazer esses paralelos. Quando eles pensaram que tinham parado Jesus Cristo. Quando eles tinham pensado, vendo aquele homem pregado naquela cruz, sofrendo com uma coroa de espinho, todo ensanguentado, com aquela multidão ainda proferindo zombarias contra ele, e eles pensaram: venci. Parei esse homem. Mas só que a ressurreição, meus irmãos, mostrou que o inimigo não venceu, e sim, ele foi derrotado para sempre. E assim, meus irmãos, como o salmista, ele termina em confiança o louvor, e louva a Deus, também nós, agora unidos a Cristo, meus irmãos, nós podemos cantar a Jesus Cristo em meio às lutas, em meio às dificuldades, aos obstáculos que nos acontecem. Uma coisa que eu tento trabalhar, confesso para vocês agora aqui, abre o meu coração, que eu tento trabalhar as minhas dores em meio à luta, e às vezes eu olho para a gente aqui dentro que, mesmo passando por tantas dificuldades, sempre está com um sorriso, está sempre dando graças a Deus, está sempre falando do Senhor, como Ele é bom em sua vida, está sempre tendo um olhar otimista para as coisas, sempre buscando a Deus em oração, mesmo na sua fraqueza, na sua fragilidade, porque só Deus sabe o que ela passa, essa pessoa, na sua casa, no particular, com a sua família, mas ela está sempre aqui. E isso me fascina. Isso é para mim também. Para que todos nós, quando passarmos por esses momentos, nós possamos sempre glorificar a Jesus Cristo, ter um coração mais grato a Ele. Pelas coisas só pelo ar que a gente respira. Então, o movimento do Salmo 13, meus irmãos, dessa angústia ao cântico, é a própria história do Evangelho. Da cruz ao túmulo,
do túmulo vazio à vida eterna, a glória da vida eterna. Que você possa essa noite olhar para esse Cristo e que você possa sair da tristeza dos seus pecados, ou se você acha que você é feliz em seus pecados, que você possa se arrepender e que você possa achar a verdadeira alegria em Cristo Jesus, o verdadeiro descanso em Cristo Jesus, o verdadeiro alívio em Cristo Jesus. Que essa pregação hoje possa te levar para sua casa, martelando na sua mente, que você possa pensar nisso a semana toda. E não só na semana toda, mas que você possa meditar o Evangelho pelo resto da sua vida. Até quando vê aquela irmã ali de cabelo branco. Que o Senhor nos abençoe.